Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, e eu quero ler alguns desses versículos mais uma vez, em nome de Jesus, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondendo palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, baseado no seguinte tema: se nos comportarmos como a mulher cananeia, Deus nos atenderá em tempos difíceis. Amém? Se nos comportarmos como a mulher cananeia, Deus nos atenderá em tempos difíceis. O que deixa mais claro que essa mulher estava num tempo difícil é que ela estava clamando por causa de uma filha que estava endemoniada. E a expressão dela, quando ela diz: Senhor, socorre-me, isso aí mostra que era um tempo de dificuldade na vida daquela mulher, porque aquela mulher estava clamando por socorro. É claro que se nós nos comportarmos como ela, não só em tempos difíceis, mas em todos os tempos, Deus pode nos atender. Mas nos tempos difíceis, uns reagem se afastando de Deus, mas outros que realmente nasceram de novo, que servem a Deus e não tem para onde ir, está como Pedro, que diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esses reagem de forma diferente, se aproximando de Deus e buscando ao Senhor de todo o seu coração, perseverando mais ainda. Então, nesses tempos difíceis que também estamos vivenciando, nós podemos nos comportar como esta mulher se comportou, certo? Quantos pedindo por socorro, não é verdade? Porém, vamos meditar agora na palavra de Deus. Se você quiser anotar aí o que essa mulher fez, anote. Nós vamos ver os vários tipos de orações que essa mulher fez, que nós devemos fazer também. Quantas vezes a gente só faz uma oração de petição e pronto? Mas essa mulher é um exemplo para nós, nas várias maneiras que ela orou, na atitude dela, e nós vemos que no final ela recebeu a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra aí em Mateus capítulo 15 e acompanhe comigo uma explanação dessa palavra, de todos os versículos, destacando aqui os pontos que têm a ver com o tema dessa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. E outros que a gente considera também importantes. O versículo 21, nós podemos ver aqui, quando diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. É importante a gente destacar que Tiro e Sidom era justamente ali na costa da Palestina. Eram terras estrangeiras. E não pertencia ao povo de Israel. Mas Jesus estava ali, resolveu passar por lá, o que não era comum. E interessante que o versículo 22 diz que uma mulher cananeia, essa história está registrada em Marcos e em Mateus, e nós podemos encontrar também ela sendo chamada de a mulher sirofenícia. Essa mulher cananeia deixa bem claro que ela não era uma mulher israelita, não fazia parte dos judeus, ela era cananeia. Então ela era uma gentia, ela era estrangeira. E diz aqui que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada.
Aquela mulher, ela era conhecida, sabia-se que ela era uma mulher cananeia, gentia, primeiro pelas roupas que ela usava, que era diferente do povo das mulheres de Israel, também pelo seu sotaque, ela era estrangeira. Então, quando ela começou a clamar, e quando ela começou a ir ali pelo meio do povo, logo se percebeu que ela era uma mulher cananeia. Mas a pergunta é, por que Jesus estaria ali em terras estranhas? Se a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, não é verdade? Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, Jesus veio primeiro para os israelitas, depois era que ele iria atender os gentios. Quando os israelitas decidiram não receber Jesus, aí chegou um determinado tempo que Jesus resolveu atender as outras nações, nas quais nós também estamos inseridos. Até a ordem para os apóstolos evangelizarem foi para eles atender primeiro Israel e depois atender as demais nações. Então a prioridade era atender o povo de Deus. Mas Jesus resolveu dar uma passada ali, possivelmente, segundo os estudiosos, para realmente atender alguns judeus que estavam ali naquela região. Ele não tinha o propósito de atender gentios naquele momento. Ia chegar o tempo dos gentios, mas ainda não era o tempo dos gentios. Amém? E vocês sabem que gentios são todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. E interessante que mesmo aquela mulher sendo uma mulher cananeia, ela começa a ter a primeira atitude aqui. E eu quero que você preste bem atenção às orações daquela mulher. E que se nós nos comportarmos como uma mulher cananeia, Deus nos atenderá em tempos difíceis. Louvado seja Deus, assim como atendeu a ela. A mulher cananeia, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela fez a sua primeira oração. E eu quero destacar primeiro, ela fez uma oração de petição. Ela fez um pedido a Deus, ao Senhor Jesus. Qual era o pedido dela? Que tivesse misericórdia dela, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Ei, nesse tempo atual, não pare de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Sobre pedir, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Além de tantas outras mensagens na Bíblia, outros textos que nos incentivam a orar, estes são alguns deles, não é verdade? Glória ao nome do Senhor. E você não pode parar de orar. Faça como aquela mulher, continue orando, não importa a crise que você está passando. Quantas pessoas que estão em crise param de orar, desistem, não é verdade? Perde as forças, mas agora é que é a hora de orar. Sempre é tempo de orar, mas você não pode parar de orar no momento de crise, no momento de luta, no momento de problemas, porque Deus quer ouvir a sua oração para que Ele venha a atender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nós podemos ver aqui que aquela mulher fez uma oração e foi um pedido. Ela disse: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos no versículo 22, mas preste atenção que aquela mulher, além de uma oração de pedido, ela fez uma oração de intercessão. Ela deixa um exemplo para nós. Ela faz uma oração de intercessão. O que é uma oração de intercessão? É pedir pelo outro, é pedir pelo próximo, é deixar de orar por si mesmo para orar pelo próximo. Agora, outra coisa interessante é que na oração de intercessão você se coloca diante de Deus sentindo o que o próximo sente, tendo compaixão dele. O que é compaixão? É ter misericórdia. Mas essa palavra compaixão no original quer dizer o quê? Sofrer com. Quando você ora pelo outro, você sofre pelo outro, você está sofrendo com o outro. A oração de intercessão, para ela funcionar bem, você tem que se colocar no lugar do outro e pedir a Deus pelo outro como se fosse para você. Do mesma forma é o amor. Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Veja que é uma regra, não é verdade? Jesus disse também que se a gente não quer algo para alguém, não quer para nós, não quer para o próximo, não é verdade? Então sempre é assim. A oração de intercessão é da mesma maneira. Nós precisamos, glória a Deus, orar intercedendo pelos outros. Não podemos ser egoístas, temos que ser
altruístas, temos que pensar no próximo. E aquela mulher, veja que ela se coloca realmente num lugar de oração, de petição, mas também era uma oração de intercessão, porque ela estava orando pela sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que filho, os pais fazem tudo pelos filhos, mas ela deixou de orar por ela mesma para orar pelo filho. Só que ela deixa um grande exemplo aqui. Quando ela vai pedir a Jesus, ela pede pela filha, mas ela pede, glória a Deus, se colocando no lugar da filha. E a prova é o que está aqui no versículo 22, quando ela inicia a oração, ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí depois ela explica o pedido e diz que minha filha está miseravelmente endemoniada. O que é que ela está dizendo? Eu estou aqui fazendo uma oração de intercessão pela minha filha, mas eu estou sentindo o que ela sente. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. Meu amigo, quando você ora pelas almas perdidas, meu irmão, glória a Deus, que precisa de salvação, glória a Jesus, você se coloca no lugar dela. Por isso que muitas vezes alguém, quando está orando pelo próximo, chora, não é verdade? Por quê? Porque está sentindo a dor do outro, está vendo que o outro está numa situação complicada, e muitas vezes a pessoa ora como que está pedindo para ele mesmo. É como quando a gente está na igreja e diz assim: olha, a bênção do meu irmão é a minha bênção. Por quê? Porque o irmão vai se alegrar e nós vamos nos alegrar com ele também. Então, a oração de intercessão, o sentimento é esse. E essa mulher, ela se coloca agora fazendo uma oração de petição, e dentro dessa oração de petição é uma oração de intercessão pela sua filha, que está miseravelmente endemoniada. Miseravelmente é terrivelmente. Miseravelmente, tem pessoas endemoniadas, mas tem aquelas miseravelmente endemoniadas que o inimigo está já destruindo aquela vida, está acabando com tudo. E ela chega com esse pedido ao Senhor Jesus. Lembre que ela não fazia parte do povo judeu. Ela era uma gentia. E Jesus não tinha vindo para ela de início. Depois ele atenderia. Mas primeiro ele veio para os judeus. Tinha que dar assistência primeiro aos judeus, que era o povo de Deus escolhido, que veio desde Abraão, a descendência de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó mudou o nome dele para Israel, e a nação israelita, o povo judeu era o povo de Deus, que receberam as leis, os mandamentos, etc. Glória ao nome do Senhor Jesus. E mesmo assim ela faz esse pedido. Com certeza sempre era uma multidão ali ao lado de Jesus, e ela vem ali pedindo. Mas agora vamos para uma terceira maneira que aquela mulher orou. Nós vimos aqui que ela orou pedindo, ela orou intercedendo, mas ela também orou clamando. O que é clamando? É quase como gritando. Não quer dizer que você tem que gritar para Jesus ouvir, mas sua alma tem que gritar. Quando muitas vezes alguém grita com a voz, não é porque Jesus é surdo. Todo mundo sabe que ele não é. Todo mundo sabe que ele pode ouvir até os nossos pensamentos, mas é porque a boca fala do que o coração está cheio. O que está fora expressa o que está dentro. Então, o clamor, muitas vezes ele é expresso através de uma voz mais alta. E você vai ver que essa mulher gritava. É verdade que Jesus ia andando no meio do povo, e muita gente falando, ela tinha que falar um pouco alto. Só que aquele grito, aquele clamor dela não representava apenas querer que Jesus ouvisse, mas é porque havia um grito dentro do coração daquela mulher. Ela não queria ver a sua filha naquele estado miseravelmente endemoniada. Quando nós vamos a Cristo, nós não podemos ir como quem não quer a bênção. Nós temos que ir como quem quer. E quando vai orar como quem quer, glória a Deus, nós vamos pedir clamando. Mesmo que você fale bem baixinho, mas a sua alma, ela coloca ênfase na oração. Ela coloca uma dedicação na oração. Ela coloca força na oração. É por isso que Jesus disse que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força. A oração é assim também. Então essa mulher, ela se comportou da maneira certa. Ela fez da maneira certa. E se nós nos comportarmos como a mulher cananeia, Deus nos atenderá em tempos difíceis.
Nós hoje estamos em tempos difíceis também. Pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas econômicos, pessoas enfermas, pessoas perdendo entes queridos, e etc. Medos, angústias, tristezas. Mas se você se comportar como aquela mulher, Deus vai te atender na hora certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora não pare de orar, não pare de clamar. Essa mulher deixa um grande exemplo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Interessante, meu amigo, que quando aquela mulher, ela ora, depois nós vamos ver os tipos de orações daquela mulher. Uma prova que ela orou clamando é que também, lá no versículo 23, os discípulos dizem: despede ela, Jesus, que ela vem gritando atrás de nós. Olha só, está vendo? Mas vamos voltar aqui para o versículo, aqui mesmo no versículo 23, que nós já mencionamos isso. Glória a Deus. Antes de nós falarmos de outras maneiras que aquela mulher orou, que nós já vimos aqui que ela pediu, ela intercedeu e ela clamou. Quando ela esperava uma resposta positiva do Senhor Jesus, sabe o que a Bíblia diz? Mas ele quem? Jesus, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ei, quantas vezes você tem clamado, tem orado e tem querido ouvir a voz de Deus e muitas vezes ele está em silêncio, muitas vezes ele está calado, muitas vezes a resposta não chega, não é verdade? E talvez aí você quer achar que Deus te abandonou, muitas vezes você quer achar que é porque você não merece. Glória a Deus. Não, Deus está provando a você, Ele está te provando, Ele está provando a sua perseverança. Quando Deus prova, não quer dizer que Deus não te conhece, que Ele te conhece. Nós é que não nos conhecemos. Muitas vezes a gente acha que tem direito a uma coisa e nem a gente fez o que Deus quer que a gente faça para alcançar aquilo. Não é verdade? Então a prova de Deus, Ele muitas vezes está provando para nós mesmos a nossa cidade. É como um professor que no final diz assim: ó, é sua prova aqui, ó, quanto você tirou. Nós não precisamos provar nada para Deus. E quando Deus nos prova, não é para Ele ter uma resposta sobre nós, mas Ele para mostrar para nós quem nós somos realmente. Então Jesus naquele momento, Ele fica calado, Ele não responde palavra para aquela mulher. Glória a Deus. Ele fica em silêncio. Tem pessoas que têm desistido na hora do silêncio de Deus, mas eu quero te dar um conselho. Deus está em silêncio? Não desista. Aguarde a resposta de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente interpreta errado o silêncio de Deus. Uns dizem: Ele me abandonou, Ele não me ouve. Outros dizem: Ele não vai me responder. Diz: Deus não quer falar sobre esse assunto. Aí desiste. Não, meu irmão. Vamos tomar o exemplo dessa mulher. Ela não parou aqui. Jesus ficou em silêncio. Ela estava clamando, ela tinha necessidade. A filha estava miseravelmente endemoniada, não é verdade? Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E como se não bastasse, tem aquela hora que você vê que parece que tudo se levanta contra você para as coisas dar errado. Deus não respondeu ainda, aí se levanta você não vai conseguir. Ou diz: não adianta, pare. Ou diz: você está perdendo seu tempo. Para que esse negócio de ser crente e estar indo atrás de Jesus? Ele não é desse jeito e tal. Você não consegue, você não merece, etc. Mas cuidado. Muitas vezes até alguém que está próximo de nós, que a gente ama muito, às vezes diz uma palavra que nos abate, como aconteceu até no meio dos apóstolos, não é verdade? Até Pedro disse: Jesus, o senhor não vai para a cruz não. Jesus teria que ir para a cruz para morrer por nós e ressuscitar. E Jesus viu que era uma influência do inimigo na vida de Pedro com aquelas palavras. Então, quando Jesus ficou calado, a Bíblia diz, como se não bastasse, versículo 23, os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, fizeram uma oração contrária à oração daquela mulher. Fizeram uma oração contrária e era discípulo de Jesus. Ei, não vai deixar a igreja porque um apóstolo, um discípulo, ou seja, eu estou falando de quem? Às vezes um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um obreiro,
um cantor, um professor da escola dominical, um irmão da igreja, uma dirigente, uma regente, fez uma careta para você, disse uma palavra que você não gostou, impediu de você chegar onde você queria, não te deu a oportunidade. Não vai deixar os caminhos do Senhor por causa disso não, meu irmão. Deus chamou você, individualmente. Nós devemos ser sujeitos às autoridades, mas acima de tudo você está servindo a Deus. Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o teu Deus. Amadureça para enfrentar os problemas da vida. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Todos temos defeitos, não tem desculpa para alguém deixar os caminhos do Senhor por causa disso. Vamos fazer como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. E por quê? Porque aqueles discípulos, eles trabalharam para não dar certo para aquela mulher. Além de Jesus ficar em silêncio, os obreiros de Jesus chegaram para ele e disseram assim, rogando. O que é rogar? É pedir com rogos. E disseram assim: despede aqui, vem gritando atrás de nós. É que eles disseram. Jesus despede essa mulher, deu uma ordem para essa mulher voltar. Ela vem gritando aqui atrás de nós. Está atrapalhando, Jesus. Está só nos atrapalhando. Só que aquela mulher tem uma necessidade. Você tem uma necessidade de servir a Deus. Você tem necessidade da salvação. Você tem necessidade. Glória a Deus, aquela mulher tinha também. Então você não pode parar, tem que perseverar. Para chegar na conquista, nós passamos por vários obstáculos. Passamos pelos obstáculos humanos, passamos pelo silêncio de Deus, passamos por provações, por luta, por dificuldade. Glória a Deus. E aquela mulher, ela foi enfrentando os obstáculos. Ela é um exemplo para nós. Glória a Deus. Mas eu acho interessante que aquela mulher nem brigou com Jesus, glória a Deus, nem brigou com os obreiros da casa de Deus, que representados aqui pelos apóstolos, glória ao nome do Senhor. Não foi discutir, não foi se intrigar, não foi arranjar problema com os irmãos, não. Glória a Deus. Ela tem um propósito. Ela estava olhando para o alvo. Irmão, olha para o alvo, que você não vai se embaraçar com coisas desta vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porventura todos nós não temos falhas, não temos defeitos? Glória a Deus. Não devemos olhar para o argueiro que está na vista, nos olhos dos outros. Mas, por quê? Porque tem uma trave no nosso. E se tem uma trave no nosso, essa trave pode estar impedindo da gente ver bem. Às vezes a gente estava vendo um argueiro onde não tem. E pode até ser que tenha. Mas se tem uma trave no nosso, por que a gente não cuida primeiro do nosso? Não é verdade? Glória a Deus. Então devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Despede aqui, vem gritando atrás de nós. Ei, para receber a bênção não é assim, de qualquer jeito não. Persevere, ore e busque. Às vezes passa luta. Glória a Deus. E aquela mulher, ela decidiu perseverar, mas Jesus já tinha feito silêncio para ela. Os apóstolos falou com Jesus para despedir aquela mulher. E Jesus, antes de ouvir aquela mulher, resolveu ouvir os obreiros. Resolveu ouvir os apóstolos. Já pensou, irmãos? É aquele momento que parece que até o líder está contra nós. Glória a Deus. Ou prova grande. Além da que ela tinha em casa, ela estava enfrentando ali no meio do povo de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que passou uma prova no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Mas Deus quer te erguer, quer te animar, quer te fortalecer. Deus quer te levantar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E quer que você olhe para Ele. Louvado seja Deus, porque Jesus está voltando. E não deixe essas coisas desta vida te embaraçar. Porque o soldado que é alistado para a guerra não pode se embaraçar com coisas desta vida para agradar aquele que o alistou para essa guerra. Você é um soldado de Cristo. Glória ao nome do Senhor. E não pode parar. Mesmo que você esteja ferido, Jesus não vai te deixar desse jeito. Ele vai te sarar para que você dê continuidade a esta obra na terra, no nome de Jesus. Só é você ir para a presença dele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos adiantar para não prolongar muito essa mensagem. E Jesus, em vez de ouvir a mulher aqui, ouviu os obreiros. Mas ele sabia por que estava fazendo isso. Ele estava provando a fé daquela mulher. Glória a Deus.
E ele respondendo disse, e também ele estava seguindo a norma de que primeiro ele veio para os judeus, não é verdade? Depois era que ele atenderia os gentios. Aí ele responde para aquela mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que ele estava dizendo para ela? Ele estava dando o primeiro não para aquela mulher. Primeiro ele ficou calado, depois os obreiros disseram a Jesus que despedisse aquela mulher, porque possivelmente os obreiros já tinham dado um não para ela, que ele vinha gritando atrás deles. Ela recebeu, ou seja, um não, um silêncio de Jesus, recebeu um não dos obreiros, recebeu um não de Jesus, primeiro não agora de Jesus. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? A mulher resolve fazer uma outra oração. Quando Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a mulher fez agora a sua quarta oração. Ela fez a oração primeiro de pedido, ela fez segundo a oração de intercessão, ela fez uma oração clamando, de clamor, mas agora ela resolve no versículo 25 fazer a sua quarta oração que nós precisamos fazer nesse momento. Ela pediu, não estava dando certo, então ela fez uma oração chave. Sabe qual é? Qual foi essa outra oração chave que ela fez? Então chegou ela e adorou. Que oração é essa? O nome já está dizendo, é a oração de adoração. Lá em Marcos diz que ela prostrou-se aos seus pés. Ela adorou o Senhor Jesus, ou seja, naquele momento, antes de qualquer outro pedido, ela não pediu mais. Ela vinha pedindo, intercedendo, clamando, pedindo, mas agora ela resolveu não pedir, ela resolveu adorar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, Jesus dando não para ela. Ei, eu não vim para você não. Ele disse assim, eu não vim para você não, eu vim para a casa de Israel primeiro. Eu preciso atender primeiro os da casa de Israel. Você é uma gentia, é uma estrangeira, é uma cananeia, é uma sirofenícia, não faz parte do povo de Israel, então eu tenho que atender primeiro o povo de Israel. Jesus estava dizendo o que para ela? Não, eu não vou te atender. Mas a Bíblia diz que aquela mulher resolveu fazer uma outra oração, a oração de adoração. Tem tanta gente que quando recebe o nome de Deus, ele deixa a igreja, não quer mais nada com Jesus, porque ele só queria mesmo a bênção do abençoador e não queria o abençoador que dá a bênção, não é verdade? E acima da bênção é o abençoador. Quando aquela mulher ouviu que não iria receber a bênção da boca do Senhor Jesus, ela resolveu mesmo assim adorar. Sabe por quê? Porque ela sabia que Jesus, ele era o Messias. Quando ela disse assim, logo no início desse texto, glória ao nome do Senhor, clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava dizendo, eu sei que tu és o filho de Davi, eu já ouvi, já leram, eu já tomei conhecimento que tu és o Messias, que tu és o Cristo, tu és o que haveria de vir. Por mais que ela não fosse sinagoga, por mais que ela não fosse um israelita, mas ela tinha tomado conhecimento e agora ela estava dizendo, Jesus, filho de Davi. Sabendo disso, ela se prostrou e adorou o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mesmo depois do não, não é fácil adorar. Mesmo na prova, não é fácil adorar. Mas adore, glória ao nome do Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade. O que é uma oração de adoração? É aquela oração que é realmente desvinculada de petição. Você vai adorar Ele da sua maneira. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, eu te exalto, eu te bendigo, eu te honro, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Glória a Deus. O inimigo quer que na hora do não de Jesus, na hora do silêncio de Jesus, na hora que até os seus irmãos espirituais não te entendem, ele quer que você reclame, ele quer que você murmure, ele quer que você blasfeme, ele quer que você negue a Jesus, ele quer que você trate mal, ele quer que você amaldiçoe. O inimigo quer isso, mas Jesus, ele espera de você uma adoração, um louvor, glória a Deus, um cântico, glória ao nome do Senhor Jesus, uma oração dos seus lábios para Ele, e a coisa pode se reverter. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher, ela realmente se comportou de uma forma que, se nós nos comportarmos como ela, Deus nos atenderá em tempos difíceis, como ela estava vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora ela adora, mas ela resolve fazer o seu segundo pedido registrado na Bíblia, que eu acredito que ela vinha pedindo muito, porque ela vinha gritando após o povo, após os obreiros, os apóstolos, os discípulos.
E, registrado na Bíblia, ela faz o segundo pedido. Mais uma oração, mais de pedido novamente, de petição. Está no versículo 25. Então chegou ela e adorou, que eu já falei aqui, dizendo, aí ela foi e disse, o quê? Senhor, socorre-me. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É mais uma oração de petição. Louvado seja Deus. Num momento desse, qualquer um de nós diria assim, agora Jesus vai atender. Jesus já fez silêncio, sem responder a ela, ficou calada quando ele foi clamando. Os discípulos deram não para ela. Os discípulos pediram a Jesus para despedir ela. Jesus deu um não já para ela. Agora ela se humilhou, ela adorou. E ela fez um pedido, pedindo por socorro. Agora Jesus vai atender. Meu amigo, mas não, ainda não atendeu. Não é porque Jesus era mau, é porque Jesus queria deixar esse exemplo para nós, de perseverança. Queria deixar realmente, estava provando ele. Louvado seja o nome do Senhor, provando ela. Glória a Deus. E estava também seguindo as normas das profecias bíblicas do Antigo Testamento e a orientação do Deus Todo-Poderoso para ele. Glória a Deus. Versículo 26. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Quando ela adorou e pediu? Disse assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Meu irmão, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo assim: os filhos é o povo de Israel, os cachorrinhos são os gentios. E essa mulher era gentia. Talvez hoje alguém fosse ignorar, não é verdade? Por quê? Porque aquela mulher do sexo feminino, se alguém fosse dizer assim, essa palavra hoje, cadela, no sentido pejorativo, está dizendo muitas coisas com uma mulher, não é verdade? Que nós não precisamos entrar em detalhes. Só que ali era uma cultura diferente. Mesmo que fosse cachorro, para nós aqui, ser chamado de cachorro é uma coisa muito ruim, não é verdade? Mas ali era uma cultura diferente. Aquela mulher, ela estava entendendo o que Jesus estava falando. Só para você entender, não era uma coisa boa, mas os judeus chamavam os gentios de cães. Chamavam ele de cães. Era considerado como cães. Não era bom. Nós não concordamos com isso, com certeza Jesus também não. Porém, existiam dois tipos de cães naquela época, como hoje também. Naquele tempo, os cães de rua eram uma quantidade maior, muito maior do que os cães domesticados. Hoje, aqui na nossa cultura e no nosso tempo, se a gente for analisar direitinho, os de casa, eu acredito que até uma quantidade bem maior, não é verdade? As pessoas têm um carinho bem maior com os animais e são domesticados, né? Tem até uma palavra, pet, que é uma palavra mais que mostra um carinho, um amor. Porém, naquele tempo, os domesticados eram menos e os de rua eram mais. E os judeus eram considerados cães. Essa palavra que era usada para eles era justamente no pior sentido, aqueles cães de rua, aqueles cães realmente imundos, vira-latas, né? Mas Jesus, se você for estudar a palavra que Jesus utilizou, além dele colocar aqui no diminutivo, cachorrinho, mostrando um certo carinho com aquela mulher, Jesus também, ele estava utilizando uma palavra grega diferente daqueles cães errantes, daqueles cachorros abandonados. Porque a palavra grega desses cachorros abandonados, vira-lata, era kuon. É escrito assim. E Jesus usou para aquela mulher outro termo diferente. Jesus usou o termo kumarion, que quer dizer o quê? Cachorrinhos mantidos em casa, como animais de estimação, mansos e domésticos, de colo, de sala. É tanto que você vê que aquela mulher
ela dá uma resposta depois, diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. A mulher entendeu que Jesus não estava falando desse cachorro vira-lata, e ali Jesus não chamou a mulher de cachorro. Jesus estava dizendo para aquela mulher, glória a Deus, ele fez só uma ilustração, porque se os judeus chamavam os gentios de cães, Jesus estava dizendo assim, fez uma ilustração dizendo que não era lícito tirar o pão da boca dos filhos, que eram os judeus, e lançar para os cachorrinhos, que são aqueles animaizinhos domésticos, bem cuidados, que é quase como se fosse uma pessoa da família. Não é claro que não é uma pessoa, não é verdade? Mas você sabe como é o carinho das pessoas por esses animais. Então aquela mulher, ela não se sentiu realmente menosprezada pelo Senhor Jesus, não. Jesus quis dizer assim: ei, isso aqui é apenas uma ilustração, e você vai entender, porque vocês são chamados de cães, mas vocês são importantes, mas não é o tempo de atender vocês ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, só para você entender também, não é tão forte isso para aquela mulher, porque o pessoal ali da região daquela mulher, já foi comprovado por estudos, que eles adoravam até a cachorros. Já pensou? Já imaginou? E isso foi descoberto porque arqueólogos encontraram na Cananéia uma faca do período pré-dinástico, que foi considerado o objeto mais antigo que se tem notícia. Ele se encontra em exposição no Museu Louvre, na França. E interessante que nessa escultura pode-se ver que há 2 cães usando coleiras. Isso aí comprovou mais ainda que eles adoravam aos cães, né? aos cachorros, que representavam as constelações umas constelações de Big e do Little Dog, próximas de Vênus. Cachorros, portanto, faziam parte do culto cananeu que exaltava a astrologia. Eles literalmente cultuavam cachorros. Então, não era tão pejorativo como se fosse para nós hoje, certo? E Jesus ainda tratou com carinho aquela mulher, só para você entender, porque tem pessoas que se embaraçam nesse texto. Mas vamos adiante, já partindo aqui para a conclusão dessa mensagem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, ele não menosprezava as mulheres, tanto que no ministério dele, ele contava com várias mulheres na evangelização, né, com seus recursos também, glória ao nome do Senhor. Pelo contrário, naquela época a mulher era muito menosprezada, mas Jesus deu valor às mulheres, louvado seja Deus. Diante desse segundo não do Senhor Jesus, além dele ter ficado em silêncio, Jesus deu o primeiro não, agora ele dá o segundo não para aquela mulher. E aí você pode perceber no versículo 27 que aquela mulher, ela faz uma outra oração, glória a Deus, oração de diálogo, uma conversa. Agora ela só confirmou seu pedido, mas ela não pediu, ela só conversou com o Senhor Jesus. Ei, na oração não é só pedir não, converse com Ele, tenha intimidade, amizade, comunhão com o Senhor. Agradeça, conte a sua vida para Ele, abra seu coração, adore a Ele, glorifique a Ele. Então a mulher faz uma oração agora de diálogo. Eu quero intitular essa oração de diálogo com Jesus. Quando Jesus disse que não era lícito, né, não era bom pegar o pão dos filhos e deitar nos cachorrinhos, versículo 27, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos. A mulher pegou a ilustração de Jesus, ela não ficou abatida com isso. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que foi isso? Perseverança. Ela não desistiu. Glória a Deus. Quando Jesus fez silêncio, ela não desistiu. Quando os discípulos deram não para ela, ela não desistiu. Quando os discípulos pediram para Jesus despedir ela não desistiu. Quando Jesus deu o primeiro não, ela não desistiu. Quando Jesus deu o segundo não, ela não desistiu. Mas ela fez o quê? Perseverou. A atitude daquela mulher, as atitudes dela são exemplo para nós nesse período que nós estamos vivenciando, para que Deus venha nos
atender nos nossos pedidos, seja na área econômica que você esteja precisando, seja na área da saúde que você esteja precisando, seja para ajudar um outro necessitado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Faça como aquela mulher e veja o milagre de Deus acontecendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu termino agora, em nome de Jesus, com a resposta do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aqui o outro exemplo dessa mulher: perseverança. Glória a Deus. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Agora chegou o sim de Jesus. Primeiro, ficou em silêncio. Segundo, deu um não. Depois, deu outro não. 2 não para ela. Por causa da perseverança da mulher, agora chegou o momento do sim de Jesus. Ei, nem sempre quando Deus dá um não para você, é que Ele não vai lá na frente e dar um sim. É porque existe o tempo para tudo, debaixo do céu, como diz Eclesiastes capítulo 3. E muitas vezes, baseado na nossa perseverança, na nossa oração, até esse tempo pode ser abreviado. Deus muda tempos e estações, diz a Bíblia. E através da nossa oração, muita coisa é mudada. E eu quero dar uma ilustração aqui, baseada na palavra. Lembra quando o profeta entregou por Ezequias a mensagem que ele iria morrer? E ele entregou a mensagem e disse: olha, organiza a sua casa que você vai morrer. Deu meia volta, foi saindo. Aí o rei orou, clamou a Deus, apresentou sua vida a Deus, fez um pedido. Glória a Deus, Deus ouviu. E quando o profeta ia saindo ainda, né, da casa do rei, Deus falou com ele: volta lá e diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Ei, oração vale a pena. Ore que as coisas mudam. Ore que as coisas são transformadas. Ore que Deus faz milagre. É orando que você alcança. É perseverando. Muitas vezes Deus diz não, não, não. Glória a Deus. Mas você continue orando. Glória a Deus. Que se for não, Ele vai dizer: não fale mais sobre isso. Já está determinado. Mas muitas vezes Ele pode estar dando um não, porque não chegou a hora de você receber a bênção. Mas se chegar, Ele diz: meu filho, naqueles dias era não, mas agora é sim para você. Louvado seja Deus. Para você entender isso, eu estou me lembrando e vou trazer aqui uma última ilustração. 2 filhos fizeram um pedido a seu pai. Todos 2 fizeram um pedido de um relógio. Cada um queria um relógio. Um era bem pequeno, ainda nem estudava, não é verdade? Não sabia nem ler, glória a Deus. E o outro já era maiorzinho. E aí o pai escutou os 2 pedidos e foi para a rua. Foi para a rua e comprou um só relógio. Aquele pai chegou, entregou um relógio ao maior e o pequeno não recebeu o relógio. O pequeno chorou, ficou triste, ficou abatido. Ou seja, o pai respondeu o pedido do maior, mas não respondeu o pedido do menor. Glória a Deus. E ali passaram-se os dias, esqueceu-se aquela história, né, por parte dos filhos. O menino menor cresceu, já estava estudando, já estava inteligente, né, mais inteligente. E acontece que um dia, caladinho, o pai vai na rua, compra um relógio e chega para aquele menino que era o menor e entrega a ele. Ele disse: "Oxe, pai, eu não estou entendendo. Por que o senhor está trazendo esse relógio para mim?" Aí o pai vai e diz: "Meu filho, é porque você me pediu. Você não lembra, não? Você me pediu?" Aí disse: "Ah, pai, quando eu era pequeno, eu pedi o relógio do senhor e tal." "Foi, meu filho. Então eu estou trazendo hoje." Aí diz: "Mas pai, mas por que é que o senhor está trazendo esse relógio para mim hoje? Porque naquele dia o senhor entregou só a meu irmão e não me entregou." Aí disse: "Meu filho, é porque naquele período você não sabia usar o relógio. Você não sabia nem olhar a hora. Não era o tempo de você receber o relógio. Agora sim, é o tempo de você receber. Por isso que eu dei a seu irmão e não dei a você. Mas eu não esqueci do seu pedido. Estava guardado no meu coração." Amém? Glória a Deus. O seu pedido está guardado no coração de Deus. Se é a vontade de Deus para você, vai chegar a hora e Ele vai te entregar. Muitas vezes está esperando a gente perseverar mais, amadurecer mais, ter, glória a Deus, condições de receber aquilo que Ele quer nos entregar. Porque muitas vezes, se Ele entregar antes do tempo, a gente não vai administrar bem. Tem gente que deixa os caminhos do Senhor, não é verdade? Glória ao nome do Senhor, se orgulha, se exalta. Ei, glória a Deus, persevera, ora, busca, porque a última palavra vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O último versículo, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: "Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas." E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aquela mulher ultrapassou todas as barreiras e por fim recebeu o sim do Senhor Jesus. Você crê que o sim de Jesus está chegando para você? Pois eu termino com o tema no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Se nos comportarmos como a mulher cananeia, Deus nos atenderá em tempos difíceis. Deus quer te atender nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta. Ele quer responder a sua oração. Muitas das nossas orações não são respondidas, sabe por quê? Porque nós mesmos não temos orado e não temos perseverado. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Volte a orar em nome de Jesus, ou aumente a sua oração, persevera mais e aguarde que a sua bênção vai chegar no tempo certo, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu imagino aquela mulher chegando em casa. Antes a cena era uma filha endemoniada, mas agora ela encontra sua filha deitada na cama, em paz, calma, tranquila, porque diz a Bíblia, na mesma hora a filha dela foi liberta. Qual é a libertação que você está querendo? É para você? É para sua família? É para um parente seu, um amigo? Continue orando, porque a oração de intercessão tem poder e Jesus, Ele está ouvindo as nossas orações. Que Deus te abençoe e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.